desfrutar teu amor, a ti quer revelar. Comigo assim, ó. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vamos, Jefferson! Vocês agora, vamos lá. Solta o as poeiras andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. De novo assim, ó. Solta o se faz, pois com ele seguro serás. Boa noite, gente. Que prazer estar aqui com vocês, hein? Não tem palavras para explicar. Tu és incomparável, Senhor. Aleluia. Tu não há. Bom dia, meus amados. Saudamos a amada igreja e aqueles que nos assistem pelas redes sociais na graça e no amor do nosso amado Jesus Cristo. Amém? Para darmos início à nossa escola bíblica dominical, eu peço à amada igreja que abramos a palavra do Senhor
no livro de Daniel, capítulo 12, verso 13. Daniel, capítulo 12, verso 13. Daniel, capítulo 12, verso 13. Nós faremos essa leitura a uma só voz. Daniel, capítulo 12, verso 13. Vamos lá? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua recompensa. É palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. Você tem uma recompensa a receber do Senhor. Mas para isso Ele quer que você caminhe até o fim. Até o fim. Com Ele. E tenha certeza. Porque Ele é fiel e justo. Ele vai te recompensar. Eu peço ao Paulo que nos eleve a Deus em oração. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai que está nos céus, toda honra a Deus, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus, por estar na tua presença, na manhã desse dia, Jesus, Senhor. Todos nós, ó Deus, buscando a Deus para buscar a presença do Senhor na tua casa, nessa forma final, que ela possa trazer, ó Deus, a nós conhecimento para as nossas vidas e que nós possamos guardar aquilo que é Deus, ó Deus, nos nossos corações, para o pecado. Abençoa por nossa vida, abençoa cada ato, nossa comunidade, para que nós sejamos o conhecimento do Teu nome, para a educação de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3. Capítulo 3, versos 1 e 2. Provérbios, capítulo 3, versos 1 e 2. Eu vou ler o primeiro versículo, ímpar, e a igreja vai ler o versículo par, número 2. Provérbios, capítulo 3, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Essa semana nós podemos, com muita alegria, comemorar o Dia das Crianças. Então, as crianças que se fazem presentes e aquelas que nos ouvem e veem pelas redes sociais, esse versículo é para vocês. Saibam que os vossos ouvidos têm que estar atentos ao que o Senhor Deus fala ao coração de vocês através dos professores que ministram aulas preparados com muito amor. Então, crianças, preste bem atenção. Sejam obedientes. Sejam obedientes aos vossos pais. Sejam obedientes aos seus avós. Sejam obedientes aos seus tios. Sejam obedientes aos professores. Tratem os mais velhos com educação e respeito. Por quê? Porque Papai do Céu vai muito se alegrar quando você fizer isso. Então, essa é a minha palavra para todas as crianças que se fazem presentes e aquelas que nos ouvem e veem pelas redes sociais. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada uma de vocês. Amém, igreja? Mas também nós comemoramos, nesta semana que se passou,
um outro dia. Que dia que foi? Dia dos professores, dia 15. Então a minha mensagem hoje, eu vou trazê-la de forma bem simplória para os nossos queridos professores. Para tanto, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios 22. Provérbios 22, capítulo 6. 22, 6. Olha aí, crianças, olha só a importância que o tio tem na vida de vocês. A responsabilidade que ele tem na vida de vocês. Vamos ler a uma só voz o que diz o capítulo 6? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Abramos ainda em Romanos 12, 7. Romanos 12, 7. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 7. Romanos, capítulo 12, verso 7. De novo, a uma só voz. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Palavra do Senhor, mais uma vez, para a minha e para a sua vida. Eu sempre tive comigo que a função de professor não é nada fácil. Algo que exige muito, pois além de preparar inúmeras aulas, ele tem de ter uma palavrinha chamada habilidade. Muita habilidade. Habilidade para quê? Para lidar com crianças, adolescentes, jovens, ou até mesmo adultos, que agem e pensam de diferentes formas. É muita habilidade. Habilidade para perceber e compreender se o conhecimento que ele está sendo transmitido está sendo bem recebido pelo seu aluno. Porque não é só ele chegar e começar a escrever e ditar. Ele ainda tem que ter a habilidade para perceber se está sendo assimilado o conhecimento e pegar aquele que está tendo dificuldade e dar um tratamento especial, com todo carinho, para que ele consiga caminhar junto com os demais. É fácil? Não. Habilidade para saber, entender e saber contornar situações de problemas psicológicos ou traumas que muitas crianças ou adolescentes trazem de suas casas, pelos traumas, pelas situações vividas, das mais diferentes formas. O professor também tem que ter essa habilidade. Habilidade para tratar todos de forma igual, sem excluir ninguém. Até aquele mais arteiro tem que amá-lo, tem que se dedicar a ele também. Habilidade para diversificar o seu método de ensino. Habilidade para para manter a disciplina dentro da sala de aula. Habilidade para contornar, olha aí, uma situação difícil. Às vezes o professor, ele tem que ser um pouco mais enérgico. Não pode abrir a mão de tudo. E a criança ou o adolescente, ele chega em casa reclamando. E de repente, quando ele menos espera, está na porta do colégio, ou um pai ou a mãe com um cabo de vassoura para entrar dentro do colégio, o que fizeram com o meu filho? Tem que ter habilidade para contornar essas situações. Pais, infelizmente imaturos, que levam a ferro e fogo o que o seu filho disse, sem procurar saber o que a escola tem para dizer a ele. Que muitas vezes nem lá ele vai. Habilidade para não deixar que os problemas externos interfiram
no seu trabalho e vice-versa. Que os problemas vividos dentro do seu trabalho não interfiram na sua vida familiar, na sua vida particular. Habilidade para saber e ouvir com os seus dentro de casa. Depois de tanto ouvir, de tanto falar, ele ainda tem que ter, ou ela, porque a maioria são mulheres, chegar em casa e ter um ouvido para ouvir as queixas e as reclamações, que seja de filhos ou do esposo. Enfim, não é nada fácil ser um professor. Mas em Deus e por Deus, tudo é diferente. Por isso, entendemos que o nosso Deus tem sustentado e capacitado os nossos professores, que seja do ensino secular ou que seja da nossa igreja, da escola bíblica dominical, inclusive do culto infantil. Tem recobrado o ânimo dos nossos professores, que por muitas vezes, cansados, desanimados, mas o Senhor os levanta. Tem dado a alegria de poder ver o esforço do seu trabalho, de sua dedicação, desenvolver. Na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, ou até mesmo de um adulto, tem dado a recompensa aos professores que o seu trabalho não é, não foi e nunca será em vão. E que, por suas mãos, passaram médicos, professores, advogados, bancários, empresários autônomos de toda espécie, etc, etc. Todos bem-sucedidos. E para os da igreja, homens ou mulheres que aprenderam a temer e amar ao Senhor, pela dedicação dos nossos professores. Fica aqui então uma singela homenagem aos nossos professores, seja ele da nossa escola bíblica dominical, seja ele do culto infantil, seja ele do ensino secular. Que Deus possa, pela sua infinita misericórdia e bondade, continuar colocando nos vossos corações o amor e essa dedicação para transmitir o conhecimento. Que Deus possa abençoá-los ricamente. E para isso, nós vamos entoar o hino 315. Hino 315. A igreja se coloca de pé, fazendo um favor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazer o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé, que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos vai dar, para forte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação no seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor.
salvação inefável nos dá, do amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Peço ao pastor que nos eleve a Deus. Ação. Ó Deus bendito, nesta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como igreja do Senhor e podemos estar assim, refletindo na Tua Palavra, dando destaque àquilo que a Tua Palavra nos diz sobre a importância do ensino na vida da criança. Ó Deus, rogamos que o Senhor esteja abençoando os pais, que também são professores, ao ensinar os seus filhos, mas também esteja abençoando todos aqueles irmãos que têm se dedicado em servir a Tua obra como professores da nossa escola bíblica dominical, como professores no culto infantil, e também aqueles irmãos e tantos outros que têm desempenhado a função como educadores nas escolas seculares. Ó Deus, esteja renovando o ânimo, a alegria, a disposição de cada um desses educadores, para que eles possam cumprir o seu papel, que é tão importante e tão relevante na vida, não apenas dos pequeninos, mas também dos juniores, dos adolescentes, jovens e adultos. Ó Senhor, que cada professor tenha a disposição de fazer o melhor, conforme a Tua Palavra traz como princípio e admoestação a eles. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ó Senhor, nos dê à nossa igreja e dê também às escolas da nossa cidade, professores que tenham esmero, dedicação, amor em educar, tendo do Senhor sabedoria, tendo do Senhor habilidades, para poder então estar cumprindo o seu papel, sendo relevantes e importantes na vida de todos aqueles a quem ministram o seu ensino. Obrigado, Senhor Deus, por estas vidas que têm se colocado à disposição, principalmente na obra do Senhor. É no nome de Jesus que assim oramos e também abençoamos as crianças. Ó Deus, que elas possam estar tendo do Senhor, na instrumentalidade da Tua igreja, a oportunidade de irem ao Senhor e serem abençoados pelo Senhor. Ó Deus, não permita que nós adultos venhamos causar embaraços e impedir que os pequeninos cheguem à Tua presença. Livra-nos de sermos embaraços com os nossos lábios e com as nossas atitudes para os pequeninos. É o que nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O conjunto tem a oportunidade. Bom dia, irmãos, graças e paz, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor com cântico diante da cruz. Peço que os irmãos se coloquem em pé.
agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos nos reunir na tua casa nesta hora da manhã, reservado para a escola dominical, para o aprendizado da tua palavra. E nós pedimos ao Pai que esteja abençoando todos os professores que estarão diante, ministrando a palavra, e que cada um, Deus, seja instrumento do Senhor a nos trazer o recado, a nos trazer a mensagem, o ensino de que precisamos para a nossa edificação. Também te agradecemos pelo cântico, que ele realmente possa ter sido produzido do fundo do nosso coração, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Muito obrigado, nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amados, vão se organizando. Eu vou passar a palavra para o pastor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Bem, nós temos alguns comunicados a passar para a igreja. Primeiro deles, lembrando os irmãos do nosso compromisso com os nossos missionários que trabalham no Senegal, a Ronalda e o José. Então hoje, terceiro domingo, dia oportuno para nós estarmos então ofertando para a obra missionária do Senegal. Mais aviso aí, Ana Júlia. Bem, quero também lembrar os irmãos que já retomamos aí os nossos estudos de quarta-feira. Estamos aí trazendo uma série de estudos sobre o tema do livro do Apocalipse, o triunfo, o descortinar do triunfo de Cristo e da sua igreja. Então já tivemos aí 2 estudos. Você que ainda não veio, venha, porque eu tenho plena certeza que você será edificado com a palavra do Senhor. Temos também o nosso encontro de oração, na sexta-feira. Por enquanto ainda estamos mantendo os horários da noite das nossas atividades às 18h30. Venha orar, igreja. Temos que orar, que Deus possa assim nos mover para esta prática tão importante para a igreja. A oração e a palavra de Deus é como os 2 remos num barco. Você tem que remar os 2 remos. Remar só de um lado, você vai ficar navegando em círculo e não vai chegar a lugar nenhum. Então, tanto o conhecimento da palavra de Deus, como o momento de comunhão em oração, são 2 práticas essenciais para que a nossa fé permaneça viva. Bem, nós teremos em nosso presbitério uma conferência teológica, a primeira conferência teológica do nosso presbitério. O tema será Líderes segundo o Coração de Deus, aspectos teológicos, emocionais e sociais. Esta conferência vai acontecer no dia 5 e 6 de novembro, na Igreja Central de Rondonópolis. Esta conferência não é apenas para os pastores, mas é também para os presbíteros, para os diáconos, para professores, líderes de departamentos internos. E essa conferência ela vai estar acontecendo na sexta-feira e no sábado. Projeta aí mais um pouquinho, Ana, tem? Temos aí a programação. Na sexta-feira, a abertura será às 20 horas, com a primeira palestra. Depois teremos a segunda palestra às 9h15. E no sábado haverá louvor às 8h. A terceira palestra no horário das 8 da manhã. E depois, intervalo, e às 14 horas haverá uma mesa redonda, encerramento às 3h30 da tarde. Bem, você pode fazer a sua inscrição tanto para estar presencialmente, como também para você estar assistindo online. Então há um link, que está no grupo da igreja. Eu esqueci de passar para a Adriana para projetar também. E você deve fazer a sua inscrição. Não haverá custo nenhum financeiro para você participar da conferência. Lá não vai ser oferecido almoço e nem jantar. Então, isso é por conta daqueles que forem participar. Tá certo? Mas você também pode participar online. Todas as palestras serão transmitidas. Então, os palestrantes são o reverendo Emerson, da Congregação Presbiterial Luz e Vida, de Rondonópolis, e o pastor Afro, que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Aurora. Espero que, principalmente, a liderança da igreja esteja valorizando esta conferência. E depois aí vamos ver aí quem pode ir, presencialmente.
e quem não pode ir, esteja valorizando, assistindo às palestras online, tá bom? Mais algum aviso aí, Ana? Não, né? Então são esses os nossos avisos e que Deus nos abençoe grandemente. Crianças, vocês agora podem dirigir para o pátio para a continuidade da nossa EBD, no ensino que será ministrado pela tia Ruth e a sua equipe. Lembrando que os nossos missionários ainda estão de férias, mas essa semana eles chegam, tá bom? Acho que quinta ou sexta-feira eles já estarão, se Deus assim permitir, conosco, terminando as férias. Tiveram em Ponta Grossa e agora estão em Salvador, né, na casa da avó do Mateus e do seu pai. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, meus amados, no Salmo 19. Salmo 19. O nosso estudo de hoje será mais um estudo baseado no livro de Salmos. E nós queremos então trazer esta reflexão que eu considero de suma importância para a vida da igreja. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor, quero saudar aqueles que nos visitam presencialmente e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que você também possa pegar o exemplar da palavra do Senhor e abrir aí no Salmo 19. Salmo 19. Façamos a leitura alternada do versículo de número 7 até o versículo de número 14. Nos coloquemos em pé para esta leitura. Salmo 19, verso 7 ao verso 14. Leitura alternada. Façamos uma leitura bonita, compassada para que todos possam acompanhar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Leitura alternada. Hã? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. A grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Vamos orar? Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo que a revela a nós possa nos iluminar no entendimento da mesma, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Eu fiz tanto risco aqui na minha Bíblia que eu pus uns números aqui, divisão do estudo, que parecia que era o número do versículo, né? Desculpem aí. Dia 31 agora de outubro, nós comemoramos o que mesmo? A Reforma Protestante. Comemoramos 504 anos. Em 517, Martinho Lutero, ele então afixou 95 teses, isso é, argumentos que ele encontrou para poder mostrar que a igreja da época, ela estava totalmente fora do ensino das Escrituras. E esse movimento ele cresceu. Afinal de contas, foi o mover de Deus para trazer de volta a sua igreja para a palavra dele. E aí, com esse movimento, veio aí grandes teólogos reformadores, dentre eles Calvino, João Calvino, que é, assim podemos dizer, o pai do presbiterianismo,
do movimento, da parte dogmática de toda a doutrina reformada, fundamentada nas Escrituras, e aí foi levantado alguns princípios básicos, onde a reforma trouxe como essenciais para que nós pudéssemos viver um genuíno evangelho. Então, uma dessas bandeiras que foram levantadas pelo movimento da Reforma Protestante foi a bandeira somente a Escritura. Somente a Escritura, como única regra de fé e prática para a igreja. Tudo aquilo que é dito, que está fora do ensino das Escrituras, não deve ser considerado como verdades absolutas de Deus para as nossas vidas. Por isso, meus amados, pensando neste momento histórico e pensando na importância desta verdade, desta bandeira levantada pelo movimento da Reforma Protestante, eu gostaria de conduzi-lo a meditar comigo neste Salmo de número 19, Salmo de Davi. E eu gostaria que você mantivesse a palavra do Senhor aberta neste texto, porque basicamente nós vamos manter o nosso estudo neste Salmo 19. A partir do verso 7 até o verso de número 14. Podemos dividir este salmo em 3 partes. A primeira parte, Davi fala da revelação da criação de Deus, que os céus proclamam e anunciam a glória do Senhor. Então, a criação de Deus é uma prova de que há um ser supremo, criador, causa da existência de todas as coisas. Vemos as digitais de Deus. Então Deus se revela pela sua criação. Mas Deus, ele também se revela pela sua palavra. E Davi então enaltece a palavra de Deus. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é a seguinte: o que este Salmo 19 tem para te ensinar? Bem, meus amados, basicamente esse Salmo 19 quer ensinar você que o que a palavra de Deus deve ser para você. E também quer te mostrar os benefícios que a palavra de Deus traz para a sua vida. Então nós precisamos valorizar este livro, precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de conhecê-lo, de aprofundar o nosso conhecimento da palavra do Senhor. Vivemos num país livre. Na época, quando surgiu o movimento da Reforma Protestante, por muitos séculos, a palavra de Deus foi o que? Tirada da mão do povo. O povo não tinha acesso às Escrituras. O cristianismo cresceu, mas cresceu um cristianismo adulterado, fundamentado na tradição de homens, querendo favorecer a interesses mesquinhos do clero da época. Havia uma escuridão tremenda na mente e no coração do povo acerca das Escrituras. E a fé do cristianismo abraçada foi uma fé deturpada. Por quê? Porque não havia luz das Escrituras na mente e no coração do povo. O povo foi enganado, foi ludibriado por uma fé distorcida, mas Deus, por misericórdia e graça, levantou o movimento da Reforma Protestante para que a palavra de Deus pudesse ser colocada na mão do povo. E foi este o primeiro ato de Lutero, quando então Deus o levanta para estabelecer este movimento da Reforma Protestante. Foi traduzir as Escrituras para o alemão e colocar na mão do povo, para que esta palavra pudesse ser conhecida e vivida. Então, meus amados, o que este Salmo 19 nos ensina? O que nós precisamos saber, o que a palavra de Deus deve ser na nossa vida e os benefícios que ela nos traz. Notem aí comigo, vejamos o verso 7 ao verso 9, vamos ler juntos novamente? 7 ao 9, vamos ler todos juntos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Veja que Davi diz que pela palavra de Deus, Deus então restaura a nossa alma. Ela nos dá sabedoria, ela alegra o nosso coração, ela ilumina os nossos olhos e ela nos ensina claramente como temer e adorar a Deus. Além disso, veja comigo agora o verso 10, vamos ler juntos? São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Veja que Davi diz que a palavra de Deus ela deve ser para você o seu maior prazer. Olha o que ele diz, olha a expressão que ele usa. São mais desejáveis do que o ouro puro, depurado. Então, a palavra de Deus deve ser para você o seu maior prazer, sua riqueza mais gloriosa. Nenhuma riqueza ou doçura do mundo é comparável a ela, é mais desejável do que o favo dos meus, o destilar dos favos. É esta a verdade que Davi traz. Veja, Davi quem é? É o rei de Israel, o maior rei que Israel teve. Tinha toda a riqueza, toda a fama, todo o poder, êxito na sua caminhada. Mas veja que este homem, quando ele olha para as escrituras, e preste atenção, ele não tinha ainda as escrituras completas em suas mãos. Ele tinha apenas os livros do Antigo Testamento, a parte do Pentágono, dos Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Isso e alguns livros históricos. E este homem olha para a palavra de Deus e diz que ela vale mais do que ouro. Ela é mais agradável, ela é mais prazerosa do que qualquer doçura que você possa experimentar na sua vida. Aí eu pergunto, a palavra de Deus tem sido isto para você? Temo dizer, meus amados, que nós precisamos, como Davi, sermos quebrantados neste quesito de olharmos para as Escrituras de uma maneira totalmente diferente do que nós temos olhado. Veja que Davi ele foi ricamente abençoado pela palavra de Deus. E por isso ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Ele recebeu todos esses benefícios que ele destaca no Salmo 19. Nós podemos ver isso não apenas na sua biografia, mas podemos ver isso também nos seus salmos. Nos salmos que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Imagina, eu creio que nem o próprio Davi sabia que esse salmo e outros salmos que ele compôs se tornariam parte desta palavra que ele disse que é mais preciosa do que o ouro depurado e mais doce do que o destilar dos favos, do mel. Além disso, ele expressa a sua atitude neste salmo positiva para com a palavra de Deus. Ou seja, ele expressa aqui o seu compromisso de ser fiel a Deus e à sua palavra. Meu irmão, quem é fiel a Deus, é fiel à palavra de Deus. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Temos compromisso fiel com Deus e com a sua palavra. E os versículos seguintes, vemos então que Davi vai descrever isto. Ele dirige então a Deus a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 14, temos aqui a última parte do Salmo. Agora Davi, ele dirige a Deus uma oração, onde ele expressa com profundidade esse compromisso que ele assume com Deus, de ser fiel a ele e a sua palavra. Então ele dirige a Deus uma oração pedindo-lhe para que Deus o protegesse do pecado, pedindo que Deus o advertisse, o admoestasse, pedindo a Deus que o purificasse, pedindo a Deus que o recompensasse por sua obediência. Leia comigo aí juntos o verso de número 11, vamos lá? Além disto,
por eles se de amoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja, meus amados, que ele também manifesta o seu desejo de meditar e falar a palavra de Deus de modo agradável. Por isso, no verso 14, temos o quê? A conclusão do Salmo. Vamos ler juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Veja que Davi, ele conhecia a Bíblia e o Deus da Bíblia, e então ele dá o seu testemunho da sua fé, do seu compromisso de fidelidade a Deus e a sua palavra. Então, nesta oração de Davi, versículo 11 ao versículo 14, Davi nos revela a sua atitude de amor a Deus e também amor à sua palavra, mas também nos revela o que ele pensava sobre o seu Deus e sobre a palavra de Deus. E aí eu pergunto, o que você pensa sobre Deus e sobre a palavra de Deus? É o mesmo que Davi pensou? Pois aqui vemos o compromisso de Davi com a palavra de Deus. E aí eu gostaria de ponderar com os irmãos algumas aplicações. O que foi a palavra de Deus para Davi, à luz deste salmo? O que foi a palavra de Deus para Davi à luz desse salmo? E o que a palavra de Deus tem que ser para mim e para você à luz deste salmo? O que ela tem que ser na minha vida? O que ela tem que ser na tua vida? Para que ela possa cumprir a sua utilidade, conforme diz Paulo, que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar, para que eu e você sejamos homens e mulheres de Deus, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Em primeiro lugar, meus amados, a palavra de Deus era para Davi uma fonte segura de proteção contra o pecado. Você quer vencer o pecado? Você quer evitar o pecado na tua vida? Use a palavra de Deus. Manuseie este livro, tenha ele nas tuas mãos, na tua mente, no teu coração. E esta é a primeira verdade que Davi nos diz. Alguém leia, por favor, novamente para nós, a parte A do versículo de número 11. A parte A do versículo número 11. Pronto. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Por eles o quê? Pela palavra de Deus, pelos princípios, pela lei do Senhor. Se você observar aí, Davi ele usa 6 termos para citar a palavra de Deus. Ele fala que a lei do Senhor, tudo é preceitos do Senhor, juízos do Senhor, temor do Senhor. Então são 6 termos que Davi usa descrevendo a palavra de Deus. E agora ele diz que esta palavra, esta lei, esses princípios, por eles, ele, Davi, se permite ser admoestado. Aí eu pergunto, meu amado, quando você lê a palavra, quando você vem a uma escola dominical como esta, quando você vem num culto à noite, e a palavra de Deus é lida e trazida ao teu coração, você tem se permitido, como Davi, ser admoestado por ela? Ou você sai daqui como você entrou? A sua vida permanece na mesma mesmice, no mesmo estilo que você vivia antes, quando você entrou aqui?
Quantas e quantas vezes Deus puxa a sua orelha, te admoesta, te exorta, dizendo e mostrando para você coisas necessárias que precisam ser mudadas na tua caminhada com Ele. E você sai daqui na mesma condição, sem tomar nenhuma atitude de responder positivamente à admoestação de Deus na tua vida. Davi diz, por eles eu me deixo ser admoestado. A palavra de Deus tinha autoridade na vida de Davi. E nós temos exemplos claros na palavra de Deus, que a palavra de Deus teve autoridade na vida de Davi. Quando o profeta Natan levou a ele a palavra de Deus, ele se quebrantou diante do seu pecado de adultério. Diferente de Saul, que tinha um coração obstinado, que não se permitia ser admoestado pela palavra do Senhor. Já aconteceu, isso acontece muitas vezes. Tem crente que fala, quem contou a minha vida para o pastor? Ninguém contou a sua vida para o pastor. O nosso Deus é um Deus de misericórdia e de amor. E quando você vem na casa do Senhor e a palavra de Deus é aberta e lida e exposta, o nosso Deus fala com você. O nosso Deus tem boca e fala, e a palavra que sai da boca dele não voltará vazia, sem primeiro realizar o que lhe apraz. Então, meu irmão, se permita como Davi, ser admoestado pela palavra de Deus. Seja no culto, seja numa escola dominical, seja na leitura devocional na sua casa, seja em algum outro momento, a palavra de Deus é aberta e lida. Se permita, meu amado, ser admoestado por ela. E é isso que Davi nos ensina. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também um pecador, que ofendeu a Deus com as suas transgressões, como eu e você ofendamos. O Senhor, por sua graça, usou a sua palavra para conduzi-lo ao arrependimento e assim perdoar os seus pecados. Em face da tentação do pecado e da ignorância, eu e você precisamos de sua admoestação e advertência. Diz o Senhor através do profeta menor Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A ignorância da palavra de Deus nos faz sermos vulneráveis neste mundo caído e seduzido por Satanás. Meus amados, a palavra de Deus, ela nos protege de pecar com suas exortações. Nós precisamos escondê-la em nosso coração como um escudo, para que não venhamos a pecar contra Deus. A Bíblia nos adverte a evitar pecados que nos levam à destruição e que roubam a nossa alegria e a capacidade de darmos um testemunho do Senhor, fazendo de nós pedra de tropeço para a obra do Senhor. Diz Davi no Salmo 119, 11, quem sabe de cor? Isso, guardo no coração a tua palavra onde? Na estante? Na gaveta? Na mente? Não, no coração, na vida, para não pecar contra ti. Você quer viver uma vida que agrada ao Senhor? Você precisa se permitir ser admoestado pela palavra. É isso que Davi nos ensina. Como você pode viver uma vida pura? O que diz Salmo 119, verso 9? De que maneira? Observando segundo a tua palavra. Não é só o jovem não. Por que fala jovem? Porque o jovem é aquele que está no nível de imaturidade, ainda cheio de aventuras e de sonhos, e facilmente, se ele não conduzir a sua vida à luz da palavra, facilmente ele será seduzido pelo mundo que tenta influenciá-lo. Então, jovens que aqui estão, adolescentes, vocês precisam conhecer com profundidade a palavra de Deus. Você está numa fase da vida que a sua mente é um terreno fértil para memorizar a palavra de Deus.
para guardá-la no coração. Porque haverá momentos que você está em algum ambiente onde você não tem a Bíblia nas suas mãos, mas você tem ela no coração. E quando ali você está sendo seduzido pelo mundo para pecar contra o teu Deus, o Espírito Santo vai trazer esta palavra na tua mente. E ali você tem a oportunidade de dizer não para o pecado. Longe da palavra, nós nos tornamos alvos fáceis de Satanás e sujeitos a cair facilmente em tentação. Por que que muitos crentes têm vivido uma vida de impureza? Porque estão longe da palavra. Não se permitem ser admoestados por ela, não valorizam a palavra, não a têm como prazer de ler e meditar nela e ouvi-la. É tão interessante no culto. Infelizmente, uma atitude muito estranha e que não deveria haver. É muito comum a gente ver no culto, na hora da pregação, muitos jovens e adolescentes descendo para beber água. O momento mais importante do culto é o momento da palavra. É o momento que você deveria ter como propósito não perder uma vírgula sequer do que é dito da palavra de Deus para você. Sem contar outras atitudes que muitas vezes irreverentes à palavra do Senhor, como o uso indevido do celular no ambiente de culto. Então, meus amados, nós precisamos nos agarrar à palavra como espada do Espírito, né? Como um escudo do Senhor em nossas mãos. Receberemos do Senhor então a sabedoria, a força, a proteção para lutar e vencer contra o pecado e as ciladas de Satanás. Pergunto, como é que Cristo venceu as tentações de Satanás lá no deserto? O que ele disse? Usando a palavra. O diabo chegava com ele, tentando ele com a palavra, e ele diz, assim também diz as Escrituras. Assim também diz o Senhor. Meus amados, saiba que se você não ler a Bíblia, se você não meditar nela diariamente, se você não tem prazer em estudar, em ouvir a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Preste atenção nisso. A sua mente estará vazia das verdades de Deus e será ocupada com as mentiras de Satanás e os conselhos do mundo lá fora. Não existe meio termo. Minha mente está vazia da palavra, mas não está cheio de outras coisas não. Não, meu irmão. Ou você enche a tua mente, o teu coração com as verdades da palavra de Deus, ou você vai encher a tua mente com a sujeira e a porqueira do mundo. Mude, o grande evangelista, sapateiro igual nosso irmão Jaime. Mesmo em culto, mesmo iletrado, se tornou o maior evangelista considerado após os apóstolos. E ele escreveu na sua Bíblia, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar dele. É esta a verdade, não tem meio termo, meu amado. Ou você enche a tua mente com a palavra de Deus, ou você vai viver no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, e se assentando na roda dos escarnecedores. E não precisa você ir lá no mundo lá fora para seguir o conselho dos ímpios, assentar na roda dos escarnecedores e andar no caminho dos pecadores, não. Mesmo dentro da sua casa, tendo nas suas mãos um celular, você pode estar enchendo a tua mente das mentiras do diabo e se afastando da palavra do Senhor. Lembre-se que a lei de Deus é como a cerca que Ele nos deu para nos proteger da desobediência. Você tem se deixado admoestar pela palavra de Deus, meu irmão? Deseja que ela corrija a sua vida? Tem você buscado nela orientação para viver em obediência ao Senhor? Busque a proteção da palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Submeta-se às suas verdades e siga alegremente os seus preceitos, as suas instruções preciosas para o seu bem e para a glória de Deus. Eu vou parar por aqui. Mas nós podemos ver que Davi ele tem mais duas orientações. O que a palavra de Deus representava na sua vida e o compromisso que ele assumiu de ser fiel a Deus
e a esta palavra. Ele se deixa ser admoestado por ela. O homem que se transforma, uma mulher que se transforma com o coração segundo o coração de Deus. É o homem e a mulher que se deixa admoestar pela palavra. Não é o pastor Paulo Sérgio que está aqui pregando, é o Senhor que está falando. Sou apenas um instrumento. Não é o irmão Renato que está aqui trazendo o que ele pensa, o que ele acha, ao ler a palavra e trazer uma aplicação devocional a nós, seja outro superintendente. É o Senhor falando ao nosso coração. Tenha, meu amado, esse propósito de valorizar este livro. Olha para este livro, veja ele vale mais do que um caminhão de barras de ouro. Todo ouro existente no planeta Terra, aqueles que já foram purificados e aqueles que ainda vão ser encontrados e purificados. Pega todas as joias preciosas do mundo, até os diamantes, tudo que é valioso e precioso. Diz Davi, nada se compara à preciosidade deste livro. Por quê? Porque nenhum dinheiro pode te livrar do inferno. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, meu irmão? Vale mais. E a doçura da palavra de Deus não se compara a nenhum prazer que você possa degustar neste mundo de pecado. Por mais prazeroso que seja, meus amados, este livro é luz na escuridão, é lâmpada para os seus pés e luz para os teus caminhos. Quando eu me deixo ser admoestado por este livro. Então não se torne surdo à palavra de Deus. Não se permita ter um coração petrificado, endurecido. Até quero trazer uma mensagem sobre esta realidade. Tem muita gente que está com o seu coração endurecido à palavra de Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, aqueles que mantêm o seu coração endurecido, poderão ter o coração petrificado por Deus. Foi o que Deus fez com o coração de Faraó, na época de Moisés. Petrificou o coração dele. Por isso ele e todo o seu exército pereceram no Mar Vermelho. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E que se o seu coração está endurecido em relação à palavra de Deus, que se cumpra o que o profeta fala, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra, nesta manhã. Para que você possa ser sensível e maleável a esta palavra. E todas as vezes que você abre ela e lê, que você não abra e leia com displicência, com irreverência, com descaso, com preguiça, mas que você possa abrir e ler este livro com temor e reverência, sabendo que quando você abre ele para ler e está com seu coração aberto para receber dele a admoestação, o Espírito Santo de Deus falará ao teu coração. Como ele falou ao coração de Davi, e tornou o coração daquele homem um coração segundo o coração de Deus. Vamos cantar uma música baseada no último versículo deste salmo, um corinho antigo. Hoje pela manhã, quando eu estava revisando este estudo, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam em louvor a ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam todas em louvor a ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam todas em louvor a ti, ó Senhor. Como pode as palavras da minha boca e a meditação do meu coração serem agradáveis diante do Senhor?
O Salmo está respondendo. Quando a minha mente e o meu coração estão cheios da palavra de Deus, das verdades existentes, reveladas a nós neste livro. E aí, meu amado, uma mente cheia da palavra de Deus vai ter atitudes aprovadas por Deus. Por quê? Porque a nossa atitude, ela primeiro é o quê? Ela vem por aqui, né? A gente decide fazer algo, primeiramente concebemos aqui. E aí o nosso cérebro manda o comando para irmos aonde nós queremos ir. Agora, se a minha mente está cheia da palavra, meu amado, onde é escuridão eu não vou querer ir. Eu quero ir aonde há luz, eu quero viver na luz, eu quero viver como filho do dia, e não frequentar, estar em ambientes e tendo comunhão com coisas que o meu Deus não aprova. Lembra de José no Egito? Porventura eu vou pecar contra o meu senhor Potifar e contra o meu Deus. Quando ele foi seduzido a deitar com a mulher de Potifar, pela mulher de Potifar, então ele manteve-se firme. Como Daniel também no Egito, seus amigos foram resolutos em não se contaminar. Por quê? Porque a mente de Daniel e dos seus amigos estava cheia da palavra de Deus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que a nossa igreja seja uma igreja que ame este livro, que valorize ele e que conheça profundamente. Então, valorize o estudo bíblico de quarta-feira, valorize a escola dominical, o culto à noite. Não falte por qualquer motivo, porque você está vindo para conhecer um pouco mais deste livro, que traz esses benefícios todos que Davi nos traz neste salmo. Vamos colocar em pé e vamos orar, para concluirmos então a nossa EBD nesta manhã. Diga. Mais ou menos. Puxa aí para nós então. Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são fiéis e dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é fiel e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém, né? Baseado aí nesse salmo, louvores que enchem o nosso coração das verdades de Deus. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor Deus, por este encontro que o Senhor permite termos com o Senhor nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelo ensino da Tua palavra, onde fomos admoestados a termos o compromisso que Davi teve de fidelidade para com o Senhor e para com a Tua palavra. Ó Deus, que a decisão que ele tomou seja a decisão que todos nós aqui possamos estar tomando, de estarmos nos permitindo sermos admoestados pela Tua palavra todos os dias. E buscarmos nela, Senhor, o alimento, o conhecimento que se faz necessário para podermos conhecer a vontade do Senhor para com as nossas vidas. E assim podermos viver uma vida que agrada ao Senhor. Ó Deus, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor Redentor nosso, e nosso refúgio, nosso rochedo. Ó Deus, traga quebrantamento ao nosso coração, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque temos como igreja sido negligentes em ler, em meditar e estudar a Tua palavra. Ó Deus, traga, Senhor Deus, para esta igreja o mesmo espírito dos crentes da igreja de Bereia.
ó Deus, que examinavam com avidez, com sede, as Escrituras, para verificar se aquilo que era anunciado a eles pelo apóstolo Paulo, de fato estavam de acordo com a tua palavra. Que esta sede, essa disposição em ouvir a tua palavra e estudá-la com profundidade, seja o Espírito que esteja tomando a mente e o coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos desta igreja. Ó Deus, dê aos pais o zelo de estar, ó Deus, provocando nos seus filhos o despertamento em valorizar e amar a tua palavra. Ó Senhor, obrigado, Senhor Deus, por esta manhã maravilhosa de instrução do Senhor para as nossas vidas. E leva-nos agora para os nossos lares, Senhor. Que não venha cair no esquecimento a tua admoestação nesta manhã, mas que de fato possamos mudar os nossos hábitos em relação à tua palavra. Aqueles que não têm lido a tua palavra regularmente, que passem a ler. Aqueles que não têm dado a devida reverência e atenção à tua palavra quando é aberta, lida e anunciada, ensinada, que estes possam mudar os seus hábitos e possam valorizar este momento que é tão precioso, porque é o momento no qual o Senhor fala com a tua igreja. É no nome de Jesus que assim oramos. Clamamos pelo teu servo presbítero Dermival ali em Cuiabá. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem trazido a ele vitória até aqui. O milagre do Senhor tem se manifestado a cada dia na sua vida. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor complete a tua obra na vida do teu servo, para o teu louvor e para a tua glória. Clamamos, ó Deus, pela mãe da Nilce também. Use de misericórdia para com ela, Senhor. Que ela possa, Senhor Deus, superar os seus problemas de saúde. Ó Senhor, clamamos pela família da nossa irmã Reudimar e do missionário Mateus, que estão em luto, e tantos outros em nossa cidade que ainda vivem esta dor do luto. Traga o teu consolo a todos eles. É o que nós te pedimos e rogamos, e leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua bênção, e que a tua igreja possa vir à noite, com alegria no coração, para celebrar o teu nome, para te cultuar, e para receber a tua palavra, se permitindo ser admoestada por ela, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, que Deus também abençoe a sua vida. Esteja conosco a partir das 18h30. Hoje à noite teremos batismo infantil aí do pequeno Arcidino Otávio, filho do Arcidininho e da Iana.